Bom dia, um domingo grandioso para nossas vidas, onde a gente vai ter uma porção da Palavra de Deus. Eu sou a pastora Fátima, da Igreja Batista da Redenção, Templo da Graça, da Avenida Europa 2026. E o nosso pastor titular ali é o pastor João Oséias. Eu venho nessa manhã falar aos ouvintes e também ao nosso grupo da igreja ali onde a gente congrega. Eu quero que você receba o meu abraço afetuoso nessa manhã. Um abraço de saudades, um abraço de carinho, um abraço de que está fazendo muita falta não poder nos encontrarmos. E aos ouvintes, que esse abraço também seja estendido, para que possa sentir a presença de Deus, o amor de Deus em nossas vidas. Nessa manhã o Senhor tem uma porção da palavra dele que vai falar aos nossos corações. Falou muito ao meu, vai falar ao seu também. Como é prazeroso a gente poder ter a nosso alcance a palavra de Deus para ser nosso guia, como constantemente eu venho falando. Hoje a palavra de Deus vai estar no livro de Oséias. Eu vou ler o capítulo 2, o versículo 14 e 15. Deus tem uma palavra de conforto, porque o momento pede conforto, pede abrigo, pede consolo, pede orientação. E a palavra de Deus para essa manhã vem ao encontro dessa necessidade. Eu quero que você aí, aonde você está, junto com a sua família, no aconchego do seu lar, ou você que é um ouvinte, que você preste atenção. Preste atenção porque Deus é Deus, sempre será Deus, eternamente Deus, e é na dependência dele que nós devemos estar. Então, quem tem a Bíblia a seu alcance, pegue a Bíblia agora, vá para o livro de Oséias, no capítulo 2, eu vou ler o versículo 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: portanto, eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Ali eu darei as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Ali ela cantará como nos dias de sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra que é um sustento, que é um alimento, que é uma segurança, que é onde nós nos apoiamos, Senhor, para estar, Senhor, nesse mundo aonde o Senhor nos colocou, mas o Senhor nos protege e a sua palavra vem nos ensinando dia a dia. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Sempre é muito importante a gente contextualizar a palavra de Deus para a gente se posicionar onde que nós estamos. O profeta Oséias, ele é quase uma parábola viva. Você pode muito bem fazer uma analogia, uma comparação com a vida dele e com a vida do povo de Deus. O profeta Oséias, ele amava sua esposa e ela o abandonou. Se você se arremeter para o povo de Deus, na situação que se encontrava Oséias profetizando, exatamente isso. Era o povo de Deus sendo infiel ao próprio Deus. O que ocorria? Ocorria que nessa época, Israel e Judá, eles estavam trabalhando em novas conquistas de terra. Mas o mandamento principal para o povo escolhido é não terá outro Deus além do seu Deus. E esse povo, eles estavam caminhando por um caminho totalmente diferente, quebrando a aliança com Deus. De que forma que ele estava quebrando a aliança com Deus? Existia o reino norte e o reino sul, Israel e Judá, trabalhando em novas conquistas. Ao invés de eles se unirem como reino irmãos
para adquirirem força e botar sua força no Deus Todo-Poderoso, eles começaram a fazer ligações com as grandes potências da época, quase parecidamente como é nos dias de hoje. Um país busca recurso com outros países mais poderosos. E para nossa surpresa, Israel buscava ligação com grandes potências, nada mais que Egito e Assíria. Nós sabemos o que representa isso para o povo de judeu. Se você pegar o Egito, você lembra escravidão, submissão. Se você pegar a Síria, tem a mesma coisa, escravidão, submissão. Então, um povo que estava quebrando a aliança. Se é algo que como povo de Deus, como povo escolhido, a gente não pode fazer, é quebrar a aliança com Deus. Porque quando a gente quebra a aliança com Deus, a gente começa a ir para caminhos errados. E esses caminhos, eles vêm trazendo morte, morte, morte. Como se não bastasse as alianças que eles faziam com as grandes potências. Eles estavam confiando nos exércitos dele. Eles prestavam culto a Baal. E aonde ficava o nosso Deus? De lado. Deus ficou irado, com certeza. Porque um povo que ele escolheu, que ele tirou do Egito, que ele cuidou no exército, cuidou no deserto, não deixou faltar nada. Estava quebrando mais uma vez a aliança com ele. Nós cristãos, o nosso único caminho é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Não há outro caminho, não tem como quebrar a aliança com Jesus, não tem como ele deixar de ser nosso Senhor, porque se a gente não tiver nos caminhos de Jesus, nós não temos os privilégios do reino de Deus para nossas vidas. Assim o povo se pronunciava, vivia e acabou sendo realmente exilado. Agora vem a palavra de Deus, que o nosso Deus é maravilhoso, ele sempre tem um plano de salvação. E ele tinha um plano de salvação para o povo de Israel. Ele tinha. E quando ele falava ao seu povo, através do profeta Oséias, ele dizia assim: portanto, eu a atrairei e levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Ali eu lhe darei as suas vinhas, o vale de Acor por porta da esperança. Quando a gente faz a leitura da Bíblia, se a gente for ler como um texto comum, a gente não consegue captar o sentido profundo que tem aqui dentro. Quando alguém chegar para você e falar que conseguiu num deserto, conseguir algo, conseguir vinhas, plantações, riquezas no deserto, você sabe que a pessoa está blefando. Você sabe que não há condição nenhuma de ter uma plantação ou algo produtivo, uma provisão no deserto, se não for as mãos de Deus nas nossas vidas. Então Deus promete nesse plano de restauração para Israel que ele devolveria as vinhas para ele em pleno deserto. Esse é o Deus do impossível. Esse é o Deus que trabalha nas causas impossíveis, nas causas onde a gente não tem mais condição humana de fazer alguma coisa. E percebe que quando a gente vai para o lado humano, a gente busca caminhos falhos. A única saída para o povo de Deus é a nossa porta de esperança, que é Jesus. Não tem outra saída. Você pode ter milhares de argumentos, você pode ter alternativas, tudo, mas nunca você pode deixar de se desligar de Deus. A primeira coisa é a aliança com Deus. Quando você quebra a aliança, você fica perdido, desorientado. O nosso Deus tem plano de restauração. Em pleno deserto, Ele te dá vida. Sabe esse deserto que nós estamos vivendo? Deus tem plano de restauração. Nós não somos filhos órfãos. Nós temos um Pai que cuida de nós. Então é muito importante quando você vê ali, que você vê Deus trabalhar no impossível. Se Ele fala que Ele colocará no coração do povo, porque se o povo resolveu desprezar, não dar atenção às leis que eles já receberam no passado, Deus vai colocar, implantar, para que crie raiz, para que tenha uma visão diferente. E o que pensar então
quando ele fala que ele dará o vale de Acor por porta de esperança. O que é o vale de Acor? Para você se posicionar, o vale de Acor é um vale que tem lá em Israel, que existe lá em Israel. Ele fica nas proximidades de Jericó. Mas esse vale, ele recebeu esse nome porque tem uma história que fala a respeito desse vale. E qual é a história que traz na memória do povo com relação a esse vale? É que nos tempos de Josué, Acã, numa dessas batalhas de conquista, ele acabou apoderando-se de algo que era sagrado a Deus e trouxe para si, quase que fazendo com que as coisas fossem mais importantes do que a provisão divina. Só naqueles dias, nós não temos como hoje o privilégio de chegar nos pés de Jesus e falar: Jesus, me perdoa. Jesus, eu me arrependo do que eu fiz. Eu não vou voltar a fazer isso. Perdoa os meus pecados. E você tem Jesus ali prontamente para te levantar, te perdoar. E você manter a ligação com Ele em momentos que você se desligou, que você quebrou a aliança. Naquele tempo não era assim. Acã e sua família foi levado ao vale de Acor e ali eles foram apedrejados e mortos. O que dizer? Um vale que tem tristeza, conflito, julgamento, tudo. Como o nosso Deus poderoso fala através de Oséias que é nesse vale que ele vai abrir uma porta da esperança. É quase que, ao nosso entender, na nossa capacidade de raciocinar, impossível. Mas mais uma vez eu digo, o Deus é o nosso Deus do impossível. Mais uma vez você vai trazendo para a sua vida que o Deus que você serve é um Deus que trabalha na casa do impossível. É ali naquele vale que ele ia abrir a porta da esperança. O povo precisava de um choque. O povo precisava de um remédio, de um antídoto forte para acordar. Como? O nosso Deus, ele é uma terra produtiva. A semente dele é produtiva. Ele não precisa de uma terra preparada. Ele não precisa de nada que venha preparar a terra para ele, porque ele tem a própria terra, a própria semente, a melhor terra, a melhor semente. E ele não depende de situações, ele não depende de ocasiões. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A terra que ele te criou, a terra onde você produz fruto, é dele. E ele pode, em qualquer lugar, em qualquer situação, fazer com que essa terra produza frutos para você. Não há motivos nenhum para você ficar em pânico. Não há motivos nenhum para você ficar desacreditado. Não! Você serve um Deus que cuida de você, que tem plano de restauração para você, que tem vida para você. Um Deus que te ama. Um Deus que te acompanha, um Deus que estende as mãos para te abençoar todos os dias. Mas você não pode jamais quebrar a aliança que tem com Ele. Jamais. Você viu o que aconteceu com um povo eleito, com um povo escolhido. Quebra de aliança, jamais. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se você estiver nesse caminho, se você estiver desta forma diante de Deus, não há como você se desesperar. Uma porta será aberta no vale de Acor. Será aberta porque Deus é o Deus da causa dos impossíveis. Olha que palavra tremenda que Deus trouxe aos nossos corações. Eu só quero que você lembre uma coisa, que quando Deus foi trabalhar na vida de Abraão, ele tirou Abraão de Ur e levou para outra terra. Se você percebe, há uma caminhada, há uma estrada, há um espaço. Quando Deus pegou o povo do Egito, que são os descendentes de Abraão, e levou para a terra prometida, ele atravessou o deserto. Há uma caminhada.
Então, é essa caminhada que Deus está com você. É nessa caminhada que Deus vai trabalhar. Não foi fácil para Abraão. Até chegar à terra onde Deus prometeu, ele passou todas as dificuldades que nós humanos passamos até chegar lá. Todo tipo de dificuldade que um ser humano passa, Abraão passou. E o que você acha? Que o povo no deserto, quando saiu do Egito até chegar à terra prometida, passou também por todas as dificuldades que nós passamos. Nós temos uma caminhada, e essa caminhada é a caminhada terrena. Se for ver, a gente tem que estar atento a 2 pontos: ligados com Deus para sempre, fechados com Deus, e entender que nesta vida nós temos uma caminhada sim, que nós temos que enfrentar, seja ela fácil, seja ela árdua, seja ela difícil. Venha os problemas que vier, as dificuldades que vier, venha a doença, venha o desespero, você tem que caminhar, porque é assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha conosco. Não tem facilidade, não tem você sentar numa cadeira e esperar que o milagre chegue até você de uma forma simples. Não é, é difícil. É difícil, não é fácil. E eu quero finalizar tudo isso, essa palavra tremenda. O Deus que trabalha na causa dos impossíveis. Ele quer que você prove o amor dele. Prove o amor dele. Afinal de contas, ele deu o que era mais precioso para ele a favor de nós, ao nosso resgate, que é o seu Filho amado, Jesus Cristo. Você daria o seu filho em prol de uma vida que esteja nem bem próxima, não em favor da humanidade. Ele é o Deus da salvação. Prove o amor de Deus na sua vida. Eu quero que você, aonde você está, você se abrace. Você mesmo. Se abrace você mesmo. Você tem aliança com Deus. Você tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você tem Deus com provisão para você, que não vai te deixar órfão e morrer no deserto. Não. Você tem um Deus que tudo para Ele, tudo foi criado por Ele e tudo é dele e tudo é para Ele. Ele tem prazer em abençoar os seus. Como Ele abençoou o povo de Israel, mesmo na rebeldia, Ele encontrou um plano de salvação. Ele encontrou um plano de saída para que se voltasse ao Senhor. Se você hoje se encontra meio desacreditado, sem fé, achando que pela distância, pela falta de comunhão com Deus diária, você vai se esfriando, é hora de você meditar nessa palavra e você acreditar. Ou você acredita ou você não acredita. E se você acredita, você vai usar daquilo que Deus tem para nós. Se sinta abraçado por Deus. Se sinta abraçado por nós, que nós estamos juntos na mesma caminhada, porque nós estamos numa caminhada terrena até chegar a Canaã celestial. Se sinta abraçado por cada um do seu irmão. Se sinta abraçado por você mesmo, porque às vezes a pior pessoa que tira a nossa fé somos nós mesmos, que não acreditamos, que não buscamos, que às vezes deixamos de lado e ouvimos o som das vozes exteriores. Essas vozes não podem mudar o espaço que Jesus Cristo ocupa no teu coração. Jamais. Nenhum vírus, nenhuma situação financeira, nenhuma doença, nenhuma falta de emprego, nenhum desentendimento, nada pode mudar o espaço que Jesus Cristo ocupa no teu coração, porque Ele é a única saída. Ele é a única saída. Ele não te deixará. É promessa dele. Ele está conosco. O Espírito Santo está falando ao seu coração.
Não temas, não volte atrás. Esteja ligado com o Pai, que Ele é a terra produtiva, a terra fértil. Ele te dará as vinhas necessárias para a sua sobrevivência. Ele fará brotar em terra inóspita, que não tem nada, que não vai te dar nada. Ele é o Deus que faz as coisas acontecerem. Se sinta fortalecido, se sinta valente, seja forte, seja corajoso. Lute, a sua luta tem que ir até o fim. Afinal, enquanto Jesus Cristo esteve aqui na terra, em nenhum minuto ele vacilou. Ele cumpriu tudo que ele tinha que cumprir até o fim. Sofreu as dores, morte de cruz, humilhação, mas aguentou até o fim. Nós não aguentamos nada até agora, porque o mundo é uma facilidade e que nós queremos muito, muito, muito. O que você precisa hoje é de Jesus Cristo na sua vida, para te mostrar o caminho e ser totalmente ouvinte do que Ele diz para você nesta manhã. Fique com essa palavra no coração, no seu dia, na sua vida, na sua semana, e procure ler a palavra de Deus, procure orar, procure jejuar, que Deus sempre estará contigo. Ele nunca te abandonará. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.